versículo 1. Eu vou ler na NAA. Fala assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Aqui o capítulo 4 inicia falando que o Senhor deixou para nós uma promessa. Uma promessa de entrar no descanso de Deus. Mas esse descanso não é um descanso qualquer. Não é esse descanso que você trabalhou de segunda a sexta, chega no sábado, você dorme até mais tarde, faz almoço mais tarde, tira um cochilo depois do almoço, toma um banho e vem para a reunião. Não é esse tipo de descanso que o Senhor falou aqui. O descanso prometido por Deus não é um descanso de ociosidade. Não é um descanso que você vai simplesmente chegar lá, água de coco, rede e praia. Não é isso que o Senhor preparou para você. Desculpa que é frustrar os seus planos, irmãos, mas não é esse o descanso. O descanso dado pelo Senhor, ele vai além. É um descanso de paz interior. É um descanso onde o nosso espírito e a nossa alma vão estar em paz, vão estar em repouso. Todo o nosso ser vai estar descansado em Cristo. Senhor Jesus. E eu preciso incessantemente buscar esse descanso. Nós, como seres humanos, nós trabalhamos para o nosso viver diário. Mas para o Senhor, nós trabalhamos numa escala de 24 por 24. Você trabalha 24 e não folga 24, você trabalha mais 24. Então, nós 24 horas, você e eu temos trabalhado para o Senhor. Agora, se nós temos trabalhado da forma adequada ou inadequada, vai dizer se nós merecemos ou não entrar nesse descanso. Senhor Jesus. Continuando aqui nos versículos 2 e 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, o Senhor mostra para nós que Ele trouxe uma boa nova. Lá atrás, para o povo de Israel, o Senhor trouxe as suas palavras, a sua orientação, e mais do que isso, o Senhor trouxe diversos sinais. O Senhor mostrou fisicamente, espiritualmente, para o povo de Israel, que Ele era o Deus daquele povo, e que o povo deveria obedecer e crer naquele Deus. Mas o povo de Israel foi incrédulo. Senhor Jesus, ele ouviu as palavras de Deus, mas eles não creram nas palavras de Deus. E como se não bastasse, alguém pode falar algo para você, mas alguém muitas vezes mostra algo para você e ainda assim você não acredita. E isso é o que aconteceu com o povo de Israel. Os profetas falavam, davam orientação para o povo, mas o povo não escutava. Então o Senhor fazia diversos sinais e ainda assim o povo não escutava. E fica muito claro, aqui na palavra, mostrando a experiência do povo de Israel, o quão duro é o meu coração. Muitas vezes o Senhor vai falar comigo, eu não vou escutar. O Senhor vai mover situações na minha vida, vai me dar experiências e muitas vezes ainda assim eu posso não acreditar. É aquilo, Senhor, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Muitas vezes essa é a experiência do povo de Deus. E o Senhor vem bater constantemente em nós, por meio da sua palavra, por meio da sua luz, para que esse nosso coração seja quebrantado. E que eu acredite de fato que todas as promessas que o Senhor deixou para mim, elas são fiéis, elas vão se cumprir. Senhor Jesus. E por causa disso, pelo fato de não crerem nas promessas de Deus, eles deixaram de usufruir dessas promessas. Ou seja, se você não crer, você não vai ter como usufruir. O povo de Israel, muitas promessas foram feitas ao povo de Israel, mas eles não usufruíram de muitas promessas.
Algumas eles desfrutaram, vamos dizer assim, parcialmente isso. Eles desfrutaram uma pequena parcela daquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Né? É como se eu fizesse um jantar para vocês, imenso, maravilhoso, com tudo que cada um gosta aqui, e eu servisse para vocês apenas água. Ou seja, vocês não desfrutaram de nada daquilo que o Senhor preparou. Das recompensas que o Senhor tinha preparado para o povo não chegou a degustar de nada. Senhor Jesus. Mas, futuramente, depois o Senhor mandou o seu filho veio, reforçou essas boas novas por meio da sua palavra e por meio da sua pessoa, e muitos receberam as boas novas com fé. Ou seja, os cristãos, que a palavra deixa bem claro aqui para nós, muitos receberam essa palavra e creram nessa palavra. E como fala aqui no versículo 2 ainda, deixa eu ver aqui, no 3, desculpa. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém. Se nós cremos, nós já entramos nesse descanso. Senhor Jesus, o Senhor tem sido esse descanso para nós. O Senhor ele tem provido descanso para nós. Agora, isso só está acessível a partir do momento que eu creio. Frequentemente o Senhor vem e mostra para nós palavras de orientação, de amor, de advertência, porque Ele nos ama. E se você e eu cremos nessa palavra, isso nos traz descanso. O Senhor ele não é um Deus de ansiedade. O Senhor ele não é um Deus de estresse. Muito pelo contrário. O Senhor ele quer que você e eu tenhamos paz. Que nós tenhamos descanso já no nosso dia a dia hoje. O Senhor não quer que eu simplesmente passe 80 anos da minha vida só sofrendo para depois conhecer o descanso. Não. Esse descanso ele já vem hoje para nós podermos desfrutar desse descanso. Senhor Jesus, e por causa daqueles que creram, eles entraram no descanso prometido por Deus. Agora tem um ponto também muito importante, que você tem que entrar nesse descanso. Não é fácil. Não é fácil. Eu lembro muitas vezes, eu estava trabalhando, e você tem tanta coisa para fazer, que quando você deita para descansar, você não descansa. Sua cabeça fica a mil, você fica ansioso, você não dorme, e você acorda no outro dia como se simplesmente não tivesse descansado. Então nós temos também que ter o desfrute pleno desse descanso. Não adianta o Senhor prometer tudo para nós, eu crer nas promessas do Senhor e não desfrutar desse descanso. Não confiar de que o Senhor vai me trazer essa paz interior. É paz para o meu espírito, paz para a minha alma e paz para o meu corpo também. Uma coisa que eu desfrutei enquanto eu estava lendo esse livro que nós recomendamos, é que esse descanso ele não é simplesmente para a nossa alma e para o nosso espírito, ele é também para o nosso corpo. Porque muitas vezes o nosso corpo é onde está o cansaço. É muito fácil para nós falar de cansaço de corpo. Mas você pega alguém que tem uma enfermidade, ele pode passar às vezes a vida inteira com aquela enfermidade. E o descanso do corpo é o Senhor que vai dar para essas pessoas. Senhor Jesus. Então, em qualquer aspecto que nós precisamos do descanso do Senhor, o Senhor ele pode agir. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E hoje nós temos que desfrutar desse descanso. O Senhor está dando para nós um antigozo desse descanso que virá futuramente. Senhor Jesus. Agora vamos continuar em Hebreus, capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Aqui o Senhor, no capítulo 4 de Hebreus, ele mostra 3 exemplos de descanso para nós. Ele mostra o descanso ali da criação, onde o Senhor criou os céus, a terra e descansou, criou o homem, a mulher e descansou. Há também aquela figura do descanso de Canaã, a boa terra de Canaã, onde o povo teria descanso. E também o descanso eterno, que o Senhor, quando Ele virá, e aqueles que forem merecedores, aqueles que forem aprovados pelo Senhor, vamos assim dizer melhor, aqueles que forem aprovados pelo Senhor, eles desfrutarão desse descanso. E o primeiro descanso aqui da criação, o Senhor criou os céus, criou a terra e depois descansou. Só que aqui em Isaías 40, versículo 28,
Fala assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? E aqui fica uma dúvida, né? Uai, como o Senhor descansou se ele não cansa nem se fadiga? O que ele estava descansando então? Ali ele tinha consumado a sua obra. E esse foi o descanso de Deus. O descanso de Deus é concluir a sua obra. Ou seja, o Senhor trabalhou, e quando ele viu que aquilo tudo estava pronto, né, que toda a sua obra havia sido feita, estava ali plena para o seu desfrute, ele simplesmente desfrutou daquilo. Não foi um descanso de tipo, poxa, trabalhei, agora eu vou descansar. Não foi esse tipo de descanso. É um descanso onde você trabalha, e quando você vê a conclusão do seu trabalho, você fala, cara, isso é maravilhoso, e isso te dá o descanso. Não o descanso de esforço que você fez pelo trabalho. Senhor Jesus. Então o Senhor, quando Ele vê a sua obra concluída, quando o Senhor vê cada um de nós glorificados, né, com a nossa alma transformada, o nosso espírito pleno, cheio do Senhor, isso vai trazer descanso para Deus. Lá em João também, agora eu não me recordo, né, fala que também o meu Pai trabalha até agora. Então o Senhor, Ele não descansou lá em Gênesis e está até agora descansando. Não, o Senhor está trabalhando ainda em nós. Né? Senhor Jesus. Então esse foi a primeira menção de descanso ali, né, simbolizando uma pequena amostra do que seria o descanso eterno. Não é um descanso onde nós vamos simplesmente nos regozijar porque nós fizemos algo, cansamos e vamos descansar. Não. Mas é um descanso que nós vamos ver a obra que o Senhor fez em cada um de nós e nós vamos nos regozijar juntamente com o Senhor. Amém. Senhor Jesus, continuando aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 6, fala assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E aqui o autor está se referindo ao povo de Israel. O Senhor tinha preparado um descanso para o povo, o Senhor tinha preparado a terra para o povo, só que ali por meio de Josué o povo conseguiu expulsar alguns inimigos, mas não todos. Ou seja, aquele descanso ele não foi pleno. Aquele descanso onde o povo deveria entrar na terra e simplesmente desfrutar, porque não havia inimigos, não havia perigo em volta, ele não aconteceu. Por quê? Porque o povo não conseguiu expulsar todos esses inimigos, né? Ali tipificando, falando na figura de Josué. Então foi um descanso onde as pessoas não conseguiram desfrutar plenamente aquilo que o Senhor tinha preparado para elas. E isso também vem da nossa experiência, para a nossa experiência hoje, né? Senhor Jesus, hoje nós temos sofrimento, nós temos fadigas, nós podemos muitas vezes estar sendo perseguidos, e o Senhor dá um antigozo desse desfrute para nós, para que nós, né, nos animemos para descansar futuramente com o Senhor. Senhor Jesus. E também tem que ficar claro para nós que ainda que o Senhor nos dê um descanso hoje, né, o Senhor refrigere a nossa alma, nos dê um descanso interior, isso não é tudo. Né? Não é porque o Senhor me deu uma vitória hoje, me deu um alívio, eu devo permanecer nisso. Não. O Senhor ainda tem outras batalhas para conquistar no meu interior com a minha pessoa. O Senhor ainda tem muitas coisas a me fazer avançar, né? A me fazer ser salvo de muitas coisas. Senhor Jesus. E continuando aqui em Hebreus, versículos de 7 a 10, fala assim: de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Senhor Jesus. E aqui, nesses versículos, o Senhor já faz menção do que de fato será o descanso para o povo de Deus. Ele fala sobre um descanso sabático. Aí eu fui ver a tradução, e a palavra descanso é justamente traduzida como sabatismos, né? Traduzido para sábado, ou um descanso de sábado.
né? Um descanso de sábado, normalmente você trabalha a semana e sábado é o dia que você descansa. Então, é como se fosse né, o descanso de Deus, ele fosse esse sábado para nós, né? Esse sábado onde nós vamos desfrutar, onde nós vamos descansar. E esse descanso de Deus, o autor aqui também no livro fala, eu anotei aqui, ele fala que o descanso de Deus, ele é feliz e perfeito prazer na presença de Deus. Ou seja, o nosso descanso é desfrutar da presença de Deus. É ter uma felicidade na presença do Senhor. Senhor Jesus. E ainda que haja muita promessa, muita menção de descanso na Bíblia, aqui no versículo 11, ele fala assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui nós vemos que, embora o Senhor já tenha feito toda a sua obra de restauração para nós, aberto o seu caminho para nós, o Senhor veio, morreu, ressuscitou, e por meio da graça o Senhor nos salvou, né, algo que não custou nada para nós, né. Agora, esse descanso, nós temos que nos esforçar para sermos merecedores desse descanso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui em Filipenses 2:12. Fala assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, nós, como cristãos, devemos desenvolver a nossa salvação. É isso que nós estamos fazendo. Nós desenvolvemos a nossa salvação dia a dia, né? Na presença do Senhor, na presença dos irmãos. Eu desenvolvo pouco, o Senhor me dá um descanso. Eu desenvolvo mais um pouquinho, o Senhor me dá um descanso. E assim nós vamos perseverando até a sua volta. Senhor Jesus. E não há melhor maneira, irmãos, de desenvolver desenvolver a nossa salvação do que por meio da obediência à palavra. É algo que acho que não fica, assim, quando eu olho para a história da Bíblia, assim, toda a história do povo de Deus, eu falo, é muito, muito claro para mim o tanto que a obediência ela está registrada do início ao fim, né? Tanto ali com o povo de Israel, tanto para nós hoje, né? Tudo isso ela está debaixo dessa obediência de Deus. Se eu hoje obedeço o Senhor, se eu hoje creio nessa palavra que o Senhor está dizendo para mim, se eu consigo, de fato, praticar essa palavra, né, essa salvação vai ser muito fácil de ser desenvolvida. Vai tornar isso tudo muito mais leve. Agora, o problema é que muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus, né? O Senhor fala e nós não ouvimos. Nós estamos distantes, não conseguimos entender, não conseguimos ouvir. Senhor Jesus, então, vamos desenvolver a nossa salvação por meio da obediência à palavra. Senhor Jesus. Continuando aqui nos versículos 12 e 13. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Senhor Jesus. Então, a única maneira, irmãos, que nós temos de alcançar esse descanso é permanecer firmes na palavra do Senhor. Não há outra alternativa para nós. Nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, mas permaneçamos fiéis àquilo que o Senhor falou e deixou para nós. Nós desfrutamos, né, no semestre passado, de vários livros que isso ficava muito claro para nós. Que os apóstolos, eles vinham e falavam o quê? Para voltar às palavras que haviam sido dadas no início. Por quê? Porque muitas coisas se misturavam no decorrer do tempo, muitas coisas se misturavam. E os apóstolos falavam, volta para aquilo que nós ensinamos. Volta à prática das primeiras obras. Então, a palavra do Senhor é o que nos determina, né, se nós vamos permanecer,
se nós vamos ser merecedores, né, de alcançar esse descanso ou não. Senhor Jesus. E a palavra de Deus, como fala aqui, fala que ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Uma palavra viva, a palavra de Deus ela é viva por quê? Porque ela tem vida em si mesma. A palavra ela é ativa e poderosa. Ela não é uma palavra morta, fria, muito pelo contrário. E tem uma frase que eu anotei de um irmão chamado David Stern. Fala assim: a Bíblia não fala meramente nos tons já mortos do passado, mas aplica a verdade viva às pessoas de hoje. Então, essa palavra que foi dita há 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, ela não está morta porque ela foi dita lá atrás. Muito pelo contrário, ela se faz viva hoje a cada um de nós. E isso fica muito prático na nossa leitura. Lá em casa, eu e a Cintia, a gente tem lido, ainda que com alguma dificuldade, mas a leitura, né, que nós propomos nos 30 dias. E quando você vai lendo, você vê que a palavra não tem como você resistir a ela. Né? Um dos aspectos dessa palavra também é que ela é justamente isso, ela é irresistível. Você não tem como resistir a quando o Senhor fala para você. Né? Quando o Senhor... E é muito assim, é muito sutil, né? Na minha experiência, é claro, às vezes o Senhor vem com uma voadora no peito para você acordar. Mas muitas vezes o Senhor vem com uma sutileza, por meio da sua palavra, que não tem como você não se quebrantar na presença do Senhor. Né? É muito, para mim assim, eu falo na minha experiência, é muito doce, né? Quando você desfruta a presença do Senhor assim na palavra, que o Senhor simplesmente vem e mostra algo para você e você se arrepende logo porque não tem jeito. Senhor Jesus, a palavra também, ela é eficaz, né? Ou seja, essa palavra ela cumpre os propósitos para o qual ela foi designada. Se a palavra foi direcionada para isso, ela vai cumprir esse propósito. O Senhor fala que a palavra nunca voltará vazia. Ou seja, as palavras que o Senhor tem falado para nós, elas vão cumprir o efeito. Seja hoje, seja amanhã, não importa. Ela vai cumprir. Senhor Jesus. E essa palavra também ela é penetrante. Fala, não existe nenhuma parte nossa que a palavra de Deus não possa penetrar. Todo o nosso ser, seja meu espírito, minha consciência, irmãos, não adianta eu tentar descrever. O Senhor ele pode permear o mais íntimo do nosso ser. E é muito, também voltando a essa parte da palavra viva, quando o Senhor mostra, ele mostra justamente aquilo que você muitas vezes nem lembrava porque estava lá escondido. Né? Não estou falando necessariamente de algum pecado, de alguma falha, mas o Senhor te trouxe luz, às vezes, em alguma situação que você nem se lembrava que tinha acontecido. E você fala, rapaz, né, o Senhor é maravilhoso. E essa palavra também ela é discernidora. Nada fica oculto diante da sua sondagem. Ela traz à luz o que está oculto. Senhor Jesus. Então, por que a palavra de Deus ela é a maneira de alcançar o descanso? Porque você não tem vez com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, nós estamos com o nosso coração muito duro, a palavra ela vem dura para quebrar e amolecer esse nosso coração. Mas se o nosso coração já está quebrantado, essa palavra muitas vezes vem nos reconfortar de forma suave, de forma doce. Porque é por meio dela que o Senhor vai nos fazer chegar nesse descanso. Esse descanso maravilhoso. E eu falo assim, se você precisa de descanso, você tem trabalhado muito. Né? E eu lembro uma vez eu fui fazer um extra por fora e eu não tinha tempo nem para dormir. Cíntia é minha testemunha. Chegava em casa, trocava de roupa e voltava. Foi tipo uma semana, sei lá, fazendo isso. E quando você chega assim, que acaba, que você volta para casa, você valoriza muito esse descanso. Né? Foi muito sofrido. E eu olho assim, eu falo, Senhor, amém, nós temos a palavra, nós temos os irmãos, mas esse descanso ele tem que ser merecido para nós. Se eu hoje na igreja me esforço como um verdadeiro cristão, se eu amo os irmãos, se eu falo a palavra, se eu dou testemunho, se eu busco tornar a minha vida, né, por meio da graça do Senhor, tornar a minha vida como foi a vida do Senhor Jesus,
né? Eu vou ser merecedor disso. Esse descanso vai fazer merecido para mim. Agora, se eu sou um cristão descansado, mano, o que eu vou fazer se eu já descansei durante a minha vida aqui? Eu não preciso de descanso, né? Eu já descansei, né? Eu preciso muito pelo contrário, eu preciso trabalhar, né? E, Senhor Jesus, então ficou muito claro para mim que a minha vida cristã hoje, ela precisa ser de fato de trabalho, porque eu preciso merecer esse descanso, né? É muito cansativo trabalhar, né? Tem dia que realmente, eu falo lá em casa para assim, a gente trabalha de casa, tem dia que você quer ficar na cama. Você fala, mano, não vou levantar hoje, vou ficar deitado aqui. Se alguém me chamar, eu vou lá e faço. E essa é a minha vontade. Mas em relação à minha vida cristã, essa não pode ser a minha postura. O Senhor fez uma obra tão grande para mim ficar na cama até 10 horas da manhã, falando, não, Senhor, sustenta aí mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá ligar para os irmãos, vou orar pelos irmãos, vou servir, que seja. Senhor Jesus. Então, ficou muito, assim, o que me tocou bastante foi justamente essa experiência de eu preciso trabalhar, né? Uma coisa também que eu estava um dia desse comentando com a Cintia, a gente tem muita necessidade de irmãos para servir na igreja, né? Nós precisamos sempre de... O Senhor precisa, eu não falo que nós precisamos. O Senhor precisa de irmãos para servir. E às vezes a gente fica lá em casa assim, você vê um serviço, você quer servir, e às vezes o meu conselho para ela, ou o conselho dela para mim é falar, não pega mais serviço. A gente não dá conta. Entendeu? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha que conselho ingrato. Porque assim, eu sei que eu tenho que dar atenção para minha esposa, eu tenho que descansar, a gente quer viajar, muitas coisas, sim. Mas essa não deve ser a minha desculpa. Eu servi porque eu estou servindo demais? Não, eu não estou servindo demais. Eu olho para o meu dia a dia e falo, Senhor, eu posso entregar mais para o Senhor. Né? Eu posso servir mais o Senhor. É muito, assim, a gente busca, né, muitas vezes uma recompensa desse serviço hoje. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer me dar recompensa de serviço nenhum hoje. O Senhor quer que eu sirva. Simplesmente isso. E é isso, irmãos, senão eu vou me emocionar. Jesus é o Senhor. Aí os irmãos podem fazer pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor.